Obrigada, Jesus. Em nome de Jesus. O que a senhora sentiu? Ai, um alívio total. Graças a Deus. Passou da coluna do seu joelho? Do joelho da minha, do joelho para a amém, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém? Vamos para Jesus, irmão. Obrigada, Senhor. Vamos orar. Glória a Deus. Receba o poder, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Os seus irmãos, todas as pedras, em nome de Jesus. Os dados falaram que ele vai em nome de Jesus. Cuida da recupera agora em nome de Jesus. As pernas, os joelhos, os ossos, os nervos. Feche as pernas do Senhor em nome de Jesus. Glorifique o Senhor. Obrigada, Que o Jesus. Senhor sentia. Passou a dor. Em nome de Jesus, vamos orar com os ouvidos. Sua presença é real. Aqui neste lugar, sua presença é real. Aqui neste lugar, presença é real. Aqui neste lugar, sua presença é real. Aqui neste lugar, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Sua presença é real. Aqui neste lugar, sua presença é real. Aqui neste lugar, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. 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 Totalmente a ti.
preocupado, sente alguém com a mão assim, passou esse, está um pouco melhor, está melhor. Então declara em nome de Jesus, é 100% em nome de Jesus. Os joelhos também, vamos recuperar 100%. Em nome de Jesus. Amém. Pai, Senhor, obrigado, Jesus. Vamos aplaudir Jesus. Obrigado, Jesus. Por espírito de enfermidade, tudo aquilo operava, prendia as vidas desse lugar. Nós ordenamos, nós declaramos, damos uma ordem em nome de Jesus, dizendo que vocês estão ilegais na vida dessas pessoas. Não podem voltar em nome de Jesus. Toda enfermidade, eu ordeno que não volta mais em nome de Jesus. Eu ordeno em nome de Jesus a cura sobre o organismo, corpo, alma e espírito de cada pessoa desse lugar, em nome de Jesus. Fogo de Deus vem queimando, Senhor. Do alto, cabeça, plano dos pés de cada pessoa aqui. Em nome de Jesus. Cada pessoa que assistiu essa live também, que teu poder, esse vídeo na verdade, teu poder vem operar em nome de Jesus. Curando, libertando, transformando em nome de Jesus. Mas pedir que o Senhor fale com você nessa noite. Pai, fala conosco, Senhor, nessa noite. Que essa palavra caia em solo fértil e frutifique assim por um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu poder operando, Senhor, na vida da irmã Iracema. Senhor, declaramos saúde plena. Vida do seu João também. Todo problema, causava problema na audição, nos joelhos. Muito obrigado, Senhor. Glória a Jesus. Perdemos esse irmão, declaramos 100%. Não volta mais. Sobre cada pessoa nesse lugar. Os ouvidos abertos para ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Cada pessoa que ouvir essa mensagem. A palavra vai cair em solo fértil e frutificar em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Tá pegando a minha cabeça ali, não? Tá certinho? Glória a Deus. Animados. Gostaria de compartilhar um entendimento da palavra de Deus. Tem o tema aí. Era para ser um céu ali, mas acho que não dá para ver. Mas é as fases de Deus na vida de Abraão. Quarta-feira nós falamos, quarta-feira retrasada, né? Tá até lá no YouTube, a mensagem lá sobre os solos, né? Os 4 tipos de solos. E cada um desses solos, na verdade, essa mensagem, a parábola dos solos, ela é uma parábola muito importante, porque Jesus ele fala, né, em Marcos, capítulo 4, Jesus diz assim, versículo 13: Então lhes perguntou: Não entendeis essa parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Essa é uma parábola, é um ensino que através dele nós vamos entender outros ensinos da palavra de Deus, as outras parábolas. Ela é a base para entendermos outras parábolas, não só as parábolas de Jesus, mas outros ensinos que estão na Bíblia. A vida dos outros homens de Deus, da história, de Abraão, de Isaac, de Jacó, nós só vamos conseguir compreender quando entendemos esse princípio que está aqui. Então Jesus, na verdade, ele traz aqui uma revelação daquilo que estava lá na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. E nós conseguimos ver essas fases na vida desses homens, desses 4 solos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre essas fases na vida de Abraão. A dupla porção, né, quando nós falamos dessa porção plena, essas águas profundas em Deus, né, precisa passar por todos esses níveis. São como as águas dos artelhos, depois os joelhos, águas dos lombos, até águas profundas. Que é o que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Amém? Estamos cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, cheios da glória de Deus. Amém, queridos?
Então, lá em Gênesis 12, nós vemos o chamamento, né, o chamado de Abraão, quando a Bíblia diz aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, na verdade é Abrão aqui, né? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. É interessante, a Bíblia nos mostra que Abraão, né? Lá no versículo 31 do capítulo 11, diz, tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e foram até Arã. Parece até, queridos, que Deus tinha já esse chamado lá para o pai dele, porque Abraão, ele não era um cara qualquer, ele era descendente lá do Sete, que era filho de Adão. E dele que veio uma geração de sacerdotes, de pessoas que iam passando um para o outro o entendimento da palavra de Deus. Eles que de lá que vem Enoque, né, que já era Matusalém, enfim, assim por diante. Desculpa, eu estou viajando aqui. Aquela da tribo de Sem, na verdade. Sete gerou Noé. E daí Noé gerou Sem, Cã e Jafé. E Sem era o filho abençoado. Né? E da descendência de Sem é que vem Abrão. Amém? Estava trocando aqui a história. Deu para entender, né? Então veio aquela geração até Noé. Noé tinha esse sacerdócio. E aí ele passou para Sem. E Sem passou para diante. Então tá certo. Só porque eu estava cortando a história lá. E aí de Sem, porque Sem era o filho abençoado, aquele que tinha a bênção de Deus. E aí, quando chega lá para Tera até ia para Canaã, mas ele vai até Ur, ele sai de Ur, vai até Arã. Até o nome dele significa demora. Então Deus tem um chamado para ele, olha, você é o cara que é para ir na terra prometida. E ele manda, olha, sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que te mostrarei. E ele sai, ele fala, a Bíblia diz, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Arã. Então ele já era novinho aqui, né? Um menino. E aí Deus chamou ele para fazer a obra. Mas também ele viveu bastante, né? E quando ele sai, ele diz, levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Arã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e disse, darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecer. E aqui ele começa a primeira fase da vida dele, que é na verdade o forte de Abraão, que é a parte física. A vitória na área física. Quando ele tem que simplesmente sair da sua terra, ele tem que sair da zona de conforto dele, né, que já estavam parados ali naquele lugar, talvez um lugar melhor para habitar ali tranquilo. E ele tem que sair daquele lugar e ir em direção ao que Deus tinha para ele. Que não era uma terra assim, talvez, tão chamativa, talvez não era, tinha terras melhores, humanamente falando, aos olhos humanos. Né? Ele ia seguindo o que a Bíblia diz, o caminho do Negueb. Sabe o que é o Negueb? O Negueb é o deserto de Israel. Ele ia seguindo esse caminho, indo em direção ao Negueb. E até aqui vai tudo bem. Ele vai tranquilo e estabelece o primeiro altar, que representa essa primeira vitória.
A primeira vitória é a parte física, é a parte mais simples, de você ouvir a palavra de Deus, que lembra lá da semente, que caiu à beira do caminho lá, que a batalha ali é simplesmente você entender a palavra de Deus. Aqui Abraão tinha recebido a palavra de Deus, ele tinha recebido a promessa. Amém? Recebeu a promessa. E ele obedeceu, ele ouviu a promessa, entendeu e começou a praticar. Ele deu os primeiros passos aqui. A caminhada em direção ao Negueb. E aí ele faz o primeiro altar dele. Nessa área, o que a pessoa precisa simplesmente entender, é receber a palavra, as águas lá nos artelhos. É o mais simples. Mas daqui a pouco, ele entra no segundo tipo de altar dele. A Bíblia diz que passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. É interessante que Betel significa casa de Deus, e do outro Ai significa monte de ruínas. Então ele estava entre a casa de Deus e as ruínas. Estava com a presença de Deus, mas estava tudo uma ruína. Nós podemos brincar aqui, né? Porque ele fala, edificou ali um altar, o segundo altar dele, que representa essa segunda fase. Ou seja, depois que você vence, que você se esforça para Deus, porque a primeira fase é a fase física. Você sabia que você pode ofertar uma maneira de adorar a Deus é com o nosso esforço? Sabiam disso? Nós podemos adorar com várias maneiras. Uma das maneiras é com o nosso esforço. Quando você se esforça. Não, eu vou lá na igreja. Quando aquele homem fazia aqueles atos proféticos de subir o monte. Por que subir o monte? Era um ato. Fazer um esforço. Oferecendo a força para Deus. Quando Davi ia dançando com todas as suas forças. Ok? Uma maneira de você adorar a Deus. Você entrega a sua força para Deus. Quando você jejua, você está entregando a sua força para Deus também. Tudo que você oferta, você recebe. Quando você oferta a sua força, você recebe a força de Deus. E esse é um dos fortes de Abraão. Até por que eu digo que ele é um dos fortes? Porque depois tem Abraão, Isaac, Jacó e José. Cada um deles era aparentemente mais forte em uma dessas áreas. Ele é o símbolo dessa parte do que eles chamam, então, até Gevurah, né? Que é essa força sobrenatural de Deus, Abraão. Porque ele lá com 100 anos ele foi ter filhos. Foi ter o filho dele, não é? E aí depois a Sara morre. E ele tem outros filhos ainda. Então essa unção na parte física dele era muito grande. Muito forte. Essa unção física que ele tinha. Mas quando chega na parte, no segundo altar, aqui começa a pressão. A Bíblia diz que o segundo tipo de solo é o solo rochoso, né? Que a semente cresce rapidinho, mas ela não tem raiz. Então vem o sol, queima e ela morre. E a Bíblia diz que representa aquela pessoa que recebeu com alegria a palavra de Deus. Mas por causa da perseguição, né? Da angústia, ela acaba se escandalizando e acaba abandonando o Evangelho. A angústia, a perseguição, ou seja, você vê que é uma coisa bem da emoção, da parte sentimental. Ok? Então, na vida emocional. E aqui no caso dele, ele começou também a ter lutas nessa área. A Bíblia diz que depois seguiu Abraão dali indo sempre ao Negueb. Estava na segunda fase. Mas aí havia fome naquela terra. E desceu, pois, Abraão ao Egito. Você vê que aquela terra era uma terra seca. Então havia uma pressão muito grande nesse momento. Mas ele estava crescendo em Deus. Era Betel, ele estava lá entre Betel e Ai. Entre a presença de Deus em um lugar de ruínas. E aí aquela fase talvez que a pessoa, em vez de melhorar, vem para Jesus, vem dar uma melhorada, dá uma piorada. E a pessoa, mas se ela perseverar, ela vai vencer. Lembra que eu falo que a primeira é lá nos artelhos, a segunda é joelhos. Aqui tem que ter muita oração. Amém? Lembra que Jesus disse lá no Getsemane para os discípulos? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orai e vigiai.
para não cair em tentação. Não só orar, tem que orar e vigiar. Né? Por isso que eu até brinco assim, tem aquele momento de oração que a gente pode estar até meio dormindo. Né? Você fala assim, Jesus, eu te amo, amém, bom dia, boa noite. Sabe aquele momento que você está meio dormindo, vai orando meio dormindo? Mas tem momento que você tem que estar acordado, concentrado. Tem um momento a sós com Deus que é só você e Deus. Você está orando o dia inteiro, fazendo outras coisas, tal, mas tem um momento que você dá 100% para Jesus. Você dá toda a sua concentração, todas as suas emoções. Você concentra sua mente, sua alma para Deus. De todo o coração. Lembra que ele diz na Bíblia, não vos embriagueis com vinho, no qual é dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando de coração. Qual que é a diferença? Você pode estar orando em línguas, pode estar adorando a Deus distraído. Teu coração está em outro lugar. E também é importante, também é edificante. Mas tem aquele momento que você dá todo o seu coração para Deus. Lembra? Amarás o Senhor Deus com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. É uma maneira de expressar a sua adoração. Uma das maneiras para você vencer na segunda fase, depois você entrega a tua força física, você precisa entregar a sua alma, a sua mente, o seu coração concentrado em Deus. Amém? Para não se distrair. Você não pode deixar o inimigo trazer a depressão, a ansiedade. Você tem que vencer essa fase. Essa área aqui é a área emocional, sentimental. Representa inclusive o casamento, enfim, todas essas coisas relacionadas à vida emocional. É a batalha aqui. Mas se você perseverar, né, você vai receber o óleo da alegria do Senhor. Aleluia! Abraão tinha o óleo da alegria. Sabiam disso? Abraão tinha o óleo da alegria? Lembra que ele ri? A Sara ri. E daí depois nasce os filhos deles e o nome dele é Ele Ri. Significado de Isaac. O significado do nome Isaac é Ele Ri. Porque é uma unção na vida sentimental que veio, restaurando o casamento deles. Nós já vamos falar sobre isso. E depois disso, quando ele estava prestes a entrar na terceira fase, que é a vitória financeira, que é a prosperidade. Ele passou a vitória física, depois emocional, mas quando estava prestes a vir prosperidade sobre a vida dele, ele se afasta. Porque a Bíblia diz que havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Então, por causa da situação que ele estava vivendo, aquela pressão, talvez mais um pouco, a bênção ia vir. A Bíblia diz que quando houve uma seca também no tempo lá de Isaac, depois você pode ler, lá no tempo de Isaac ia vir uma seca também. Mas Deus trouxe uma palavra para ele, não era para ele descer para o Egito. O Egito é o lugar que não se constrói altar. Abraão não construiu nenhum altar no Egito. O Egito é o lugar de só trabalhar. Ok? Tem a bênção de Deus ali, mas é muito trabalho. Muito trabalho. E aí, Deus falou para ele não sair do Egito, não sair e ir para o Egito, ficar lá em Gerar. E aí, naquele lugar, ele semeou na terra que estava seca, na terra que não dava nada. Isaac semeou. E a Bíblia diz que ele colheu a 100 por 1. Aleluia! A terra não dava chuva, mas ele cavou poços. Glória a Deus! Ou seja, não era para ele sair do que Deus tinha dado para ele, era para ele ficar focado, concentrado. Lembra que Jesus fala, quando era para eles irem, né, evangelizar, ele fala, não saudeis ninguém pelo caminho. O que Jesus está falando? Que não podem cumprimentar, como é que é isso? Para não se distrair. A primeira vem as distrações físicas, a preguiça, o desânimo, você não quer orar, não quer buscar Deus, né? É uma opressão que vem para tirar a tua força física. Você não tem mais
não vai nem para a igreja. Tem gente que morre já na primeira. Não vou nem ler a Bíblia, não vou nem orar, não vou nem na igreja, já morre na primeira fase. Aí ela vence esse, daí chega emocional. Chega outros tipos de opressões. Daqui a pouco ela chega na terceira fase e o problema vira as finanças. Até a bênção de Deus começa a virar um problema na vida dela. E é o que nós precisamos entender, que nós não devemos ir para o caminho do Egito. O caminho do Egito, ele chega lá e a Bíblia diz, quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher, de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Gênesis 12, versículo 16 agora. Esse por causa dela tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Então ele recebeu muita bênção financeira. Muito dinheiro, né? Bênção, não sei. É muito dinheiro. Só que o preço, qual foi o preço? Deixar a mulher dele lá para a casa do Faraó. Porém o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas. Então ele era um homem de Deus. Estava cheio, tinha o poder de Deus. Ele não estava nas águas profundas em Deus. Pensou que viu as circunstâncias ali, aqui não dá nada, essa terra aqui não produz, não dá certo, vamos ter que ir para o Egito. E vai. Ele sai da vontade de Deus, sai do que Deus tinha dado para ele. E vai para o Egito. Lugar para adquirir riquezas. Lembra qual que é o terceiro tipo de solo? É o solo entre os espinhos. Lembram disso? O terceiro tipo de solo é o solo entre os espinhos. Que a Bíblia diz que cresce, né, os espinhos e sufocam a palavra de Deus. E o que significava esses espinhos? A Bíblia diz que é os cuidados do mundo. Os cuidados do mundo. As riquezas, na verdade ele fala a fascinação das riquezas, que é a falsidade das riquezas. Então as riquezas, até aquilo que parece uma coisa de Deus, né? Porque muitas vezes quando chega nessa fase, Deus capacita a pessoa com uma unção de sabedoria, com uma unção de prosperidade. E aí ela pode prosperar muito. Só que ela pode se desviar nesse momento, se ela perder o foco. E ficar parada nesse nível. Sabia disso? E aí você olha para a vida dessa pessoa, uma vida abençoada. Porque Deus capacitou ele. Mas ele está travado ainda. Ele não chegou em tudo que Deus tinha para a vida dele. Ele ainda não venceu principados. Ele fica ali. Naquele nível. Muitas pessoas até usam esse texto para dizer, olha só, um exemplo de riqueza. Usam esse texto aqui da vida de Abraão para dizer exemplo de riqueza. Por quê? A Bíblia diz que grandes pragas por causa da Sarai, a mulher de Abraão. Eu creio que ele começou a se voltar para Deus. E lá no meio do Egito, ele começou a despertar. Aquilo você acha que ele estava feliz com a esposa dele lá no Faraó? Eu não acho que ele estava feliz, não. Ele estava meio que aceitando aquela situação. Mas Deus começou a trazer a libertação dele. Então vieram as pragas sobre o Egito. E por causa de Sarai, sua mulher, versículo 18. Chamou, pois, Faraó a Abraão. E ele disse, que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis tua mulher, toma e vai-te.
E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e o acompanharam-no, a ele, a sua mulher e tudo que possuía. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que tinha, Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata, ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. E depois disso a Bíblia diz que era tanto bicho, tanto gado, tanto ele quanto Ló ficaram tão ricos, tinha tanto bicho, mas tanto bicho, a Bíblia diz que a terra não podia suportá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Esse tipo de bênção traz até, inclusive, divisão. Traz divisão até no reino de Deus. É um tipo de prosperidade que não é o que Deus tem para nossas vidas. Pelo menos não 100% que Deus tem para nossas vidas. Aí depois disso, você vai ver que ele faz um pedido, né, Abraão a Ló. Não haja contenda entre mim e ti, entre meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Soltando aqui o microfone. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão. Então, parece até que até aqui ainda, Abraão não estava 100% certo de onde que era para ele ir. Deus já tinha dado, olha, para essa, né, a região do Negueb. E ele estava voltando para o Negueb ali. Mas parece que ele ainda estava com uma duvidazinha lá no coração dele. Será? Ó, faz o seguinte, escolhe aí, Ló. Se você for para cá, vou para lá. Se for para lá, vou para cá. Já pensou? Se ele falar, não, vou ficar no Negueb. Ou vou para a região desértica aqui. E ele iria para Sodoma. Abraão iria para Sodoma. Já pensou? Essa cena? Mas a Bíblia diz que levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor. Embora seja a região ali, né, queridos? Como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e separaram-se um do outro. Ou seja, Ló escolheu o lugar baseado não no que Deus tinha mandado, que Deus tinha falado, mas sim no que os olhos dele estavam vendo. Aqui vai dar certo, aqui eu vou prosperar, aqui as coisas vão funcionar. E ele falou, vou para cá então. E aí a Bíblia diz, então escolheu Ló, versículo 12, habitou Abrão na terra de Canaã. Ele ficou lá na terra de Canaã. E Ló nas cidades da campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Mas aí Deus, vendo que você está realinhando, né? Você está entrando na minha direção, no meu caminho. É um caminho que humanamente não é um bom caminho. Não é verdade? Caminho lá no deserto. Mas o Senhor volta a falar com Abraão agora. Porque ele entrou no caminho. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei.
Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre. E então, junto a Hebron, levantou ali um altar ao Senhor. E aqui ele faz o terceiro altar. Ele começa a entrar realmente na terceira fase. Na fase de prosperidade de Deus. Mas ouvindo a Deus. Fazendo a vontade, no caminho do deserto. A Bíblia nos mostra que depois disso, Ló, é raptado lá com seus bens por outros reis. E Ló é raptado. E aí Abraão, com alguns companheiros dele, outras pessoas lá chegados dele, vão lá com 318 e vencem os outros reis que tinham atacado Ló. E libera tanto Ló quanto todos os bens, assim como o rei de Sodoma. E Gomorra lá. E a Bíblia diz, lá no capítulo 14, versículo 12: apossaram-se também de Ló, filho de irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e os seus bens repartiram. Porém veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram seus aliados. Ou seja, tinha outras pessoas ali que eram os aliados de Abrão. Ok? Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e dos que do que percebiu até Dan, e repartiram-os contra eles de noite, e eles e os seus homens feriu-os. Por que aparece essa guerra aqui? Eu creio, queridos, que nessa parte fala justamente dessa prosperidade, dessa unção, que você vai, você conquista, e você vence batalhas, vence lutas. Essa terceira fase é uma fase abençoada, queridos. Amém? Só que você tem que estar, não pode se distrair, não pode ficar, se deslumbrar, porque às vezes a pessoa chega nessa terceira fase e se deslumbra. E ela não tem mais tempo para ir na igreja, porque agora, antes ela não tinha dinheiro para nada, mas agora ela tem que ir no restaurante justamente naquele dia. Ela tem que ir para não sei aonde, daí naquele dia, não tem mais culto, não tem mais tempo para Deus. Antes ela tinha tudo o tempo dela, ela podia jejuar tranquilo, porque nem tinha tanta comida assim. Mas agora a geladeira está transbordando tudo quanto é tipo de comida. Não é nem para jejuar mais, não é nem para buscar mais a Deus. Não é verdade? Mas se você perseverar, você vai prosperar. Mas tem que estar com os seus olhos fitos em Jesus. E a Bíblia diz que trouxe de novo todos os bens também de Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar a Abraão, de ferir a Kedor Laomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. E aqui nós vemos, queridos, passos aqui de restauração das finanças, desse terceiro nível. A primeira coisa, ele volta para o caminho do Negueb. A segunda coisa, ele passa pela tentação de receber dinheiro do rei de Sodoma. Porque ele tinha feito algo errado lá no Egito. Ele tinha preferido, de certa forma, o dinheiro às pessoas. Colocou o dinheiro mais importante do que as pessoas, do que a esposa dele. Ele perdeu a mulher. Foi lá morar com o faraó. E ele tinha entendido isso. Ele tinha entendido essa revelação. E agora que o rei de Sodoma quer oferecer dinheiro para ele, ele não aceita. Ele não aceita. Porque ele entendeu que ele estava no caminho errado e ele voltou para o caminho certo. A Bíblia fala aqui: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Melquisedeque, aqui tem muita coisa para falar, não vou entrar nesses poréns. Mas aqui, queridos, fala do ambiente do sacerdócio, ok? O ambiente sacerdotal, esse é o terceiro nível, você tem que entender o que é ser sacerdote. A vida sacerdotal, mas não dá tempo de entrar aqui. Talvez numa outra oportunidade nós vamos repetir aquela mensagem falando sobre o tabernáculo. Nós vemos essas 4 fases dentro do tabernáculo.
E essa fase seria o lugar santo. Ali só entra sacerdote. Não basta ser levita, tem que ser sacerdote. Sacerdote. Tem que saber o sacerdócio, saber ter uma vida de oração, de busca a Deus, para você não se desviar. Você tem que estar atento à voz de Deus. E aqui ele recebe a bênção, o sacerdote, de Melquisedeque, que trouxe pão e vinho para ele. Olha só. E aí ele entrega o que para ele? O dízimo. A Bíblia diz, abençoou ele Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Ele tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Abraão reconheceu esse homem aqui. A Bíblia não mostra ele recebendo a bênção de Tera, por exemplo, mas vê ele recebendo desse homem aqui. Alguns podem entender que é totalmente espiritual, como se fosse o próprio Senhor Jesus. Tem outras, uma das visões que ele pode ser o próprio Sem, né? O Sem que foi abençoado por Noé. Que a Bíblia não mostra ele transferindo para quem ele transferiu. Porque se você fizer as contas, os anos Sem estava vivo ainda, sabia disso? Os 100 anos remanescentes lá no tempo de Noé estava vivo ainda aqui. Então pode ser o Melquisedeque aqui. Porque Melquisedeque não é nome, é título. É um título real. Né, de alguém que tinha autoridade, era reconhecido pelos outros ali como uma autoridade espiritual. Que a Bíblia não explica sobre ele. Mas ele aparece com no mínimo uma tipologia do próprio Senhor Jesus, que traz a ceia para Abraão e Abraão entrega o dízimo. Por isso a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 7 que nós não somos sacerdotes segundo a ordem levítica, mas nós somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso que ainda existe o princípio da ceia, né? Porque aqui ele, se fosse um sacerdote, seria muito mais óbvio eles terem feito um sacrifício de um animal, não é? Mas em vez de eles fazerem um sacrifício do animal, ele deu pão e vinho. E aí ele entrega o dízimo, ou seja, havia uma troca ali, um ato profético, né? Ele honrando o sacerdote e o sacerdote abençoando Abraão. E aí, versículo 21, então disse o rei de Sodoma a Abraão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão respondeu, levanta a mão ao céu, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Veja que de Melquisedeque ele até recebeu. Né? Ele oferta ali na vida dele, ele recebe aquela bênção. Mas a Sodoma é diferente. Ele fala, levanta as mãos ao Deus Altíssimo, o que possui o céu e a terra. E juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens Aners, Có e Manre, que eram o pessoal que foi com ele na guerra lá, que foram comigo, que eles tomem o seu quinhão. Então Abraão aqui está alinhado para receber a bênção no terceiro nível. Ele está ouvindo a voz de Deus agora, colocando Deus em primeiro lugar, né? E as pessoas mais importantes do que dinheiro, qualquer coisa assim, sem fazer alianças com outros, né? Esse rei de Sodoma que ele representa inclusive até um poder político, querendo fazer uma aliança com ele ali, deixar ele amarrado de alguma forma depois. Uma outra situação, talvez ele chegasse, não, mas você me ajudou lá, mas eu te paguei, né? Agora você me ajuda aqui. Enfim, ele ficaria amarrado com esse homem, com esse rei de Sodoma, que era um povo pervertido, faziam tudo o contrário da vontade de Deus. Depois disso, ainda restaurando essa área financeira aqui, ele faz mais ofertas ao Senhor. Então depois, os pontos que ele faz dessa restauração, ele tinha saído do caminho, existem passos que ele restaura a vida financeira. Ele fala, volta para o caminho do Negueb, da voz de Deus. Passa para a tentação, coloca as vidas mais importantes que o dinheiro. Ele aprende sobre o dízimo e aprende sobre ofertas. Mas ele faz ofertas, inclusive, como um sacerdote aqui.
Quando ele mata aqueles animais, esses 5 animais aqui, é bem sacerdotal. Dessa maneira, são 5 animais, né, que representa justamente quando você entrava no tabernáculo, tinha as 5 colunas, os 5 ministérios para entrar, né? Mas, enfim. E aí Deus fala novamente para ele que ia dar um filho, e ele fica naquela dúvida, tal, que seja sobre o Eliezer. Deus, não, que vai ser, vou dar um filho mesmo, tal. E ele pergunta ao Senhor, como saberei que ele possuí-la, né, quando fala sobre a terra, né, prometida? Respondeu ele, toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem, metades uma defronte da outra, e não partiu as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Toda vez que Abraão se retornava para Deus, Deus retornava com a palavra. Aleluia! Então, às vezes, a pessoa está afastada dos caminhos de Deus, ela volta, e daqui a pouco Deus começa a dar sonhos, visões, começa a usar a pessoa para dizer, olha, ainda tenho, eu quero fazer através da sua vida. Né? E a pessoa sai dos caminhos de Deus, depois ela volta para o Senhor, e Deus lembra, começa a lembrar das promessas, eu tenho ainda essa promessa na tua vida. E aí ele pergunta, mas como que vai acontecer isso? Eu acredito que o Senhor quer, mas como que vai acontecer isso? Daí Deus começa a explicar para ele, fala, faz uma oferta. O que é oferta? Oferta é semente. Amém? Lembra da parábola do semeador? Ele lançou aqueles animais ali que representam a semente, uma semente para Deus. Mas ele não tacou fogo, ele só matou e deixou eles expostos ali. E a Bíblia diz que as aves de rapina vinham ali sobre aqueles animais para que ele comer. E a Bíblia diz que Abraão fazia o quê? Enxotava. E aí você começa a entender o porquê que Jesus lá depois vai falar do primeiro nível, que é a semente semeada à beira do caminho, e as aves do céu vêm para tentar roubar. Deus começa a mostrar para Abraão a revelação que Jesus depois explica. Começa a mostrar para ele, assim como quando Isaac passa aquela fase, a Bíblia diz que ele frutifica quanto? A 100 por 1. E aí Jesus, quando termina lá o solo bom, fala o quê? Frutifica a 30, 60, 100 por 1. Da onde que Jesus tira isso? De lá daquele texto. Porque era o mesmo princípio. Vocês estão conseguindo entender? Que Jesus trouxe em parábolas algo que estava inserido na vida desses homens. E aí ele mostra, olha, vai ser assim. Vai ter uma batalha, você vai ter que passar pelas fases. Você enxota, vai ter que vencer, o inimigo vai querer roubar essas sementes aqui que você está plantando, aqui, essas ofertas, representam as minhas promessas, as minhas palavras. Mas o inimigo vai querer roubar. Ele não vai querer que você cumpra, então você tem que vencer essa primeira fase. E aí a Bíblia diz que vem ele cai, né, num sono ali sobre Abraão, e ele começa a ter visões ali do Senhor, onde o Senhor fala para ele que assim como ele também ficou lá no Egito, lá, a Bíblia diz que eles seriam escravos por 400 anos. Isso aconteceu com o povo. E depois eles sairiam com grandes riquezas, e Abraão também saiu com grandes riquezas. Assim como Abraão saiu e vieram por causa das pragas, o povo também venceu o Egito, saiu do Egito por causa das pragas. Aleluia! E aí Deus enviou fogo sobre aquele altar, sobre aqueles animais. Depois você pode ler isso em Gênesis 15. E aqui nós vemos que Deus, essa restauração, mas logo depois ele faz um pecado, não do nível de financeiro, ele faz um pecado para o nível mais baixo ainda, que é o nível que trouxe ele lá para baixo de novo. Ele peca na vida sentimental. Deus tinha falado para ele que ele ia ter um filho, e ele, em vez de esperar a promessa, ele vai e se deita com Agar. Vocês lembram disso? Chega a mulher dele e fala, olha, tá aí Agar, pega a minha serva aqui e tenha um filho com ela. Né? De repente é dessa maneira que Deus quer
que você tenha feito. Sempre a carne entrando, aparecendo, querendo trazer uma solução, sem ser no espírito. Né? E aí o que acontece? Vem um pecado na vida sentimental. E aí ele perde o óleo da unção cai. A Bíblia diz que ele fica 14 anos esperando, queridos. 14 anos, um silêncio. Ele não mostra Deus falando com Abraão. Por causa desse pecado na vida sentimental. Travou a vida dele. E aí a Bíblia diz... versículo capítulo 16, Gênesis 16. Agar deu à luz a um filho a Abraão, e Abraão ao seu filho que lhe dera a Agar chamou Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Quando atingiram a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse: eu sou o Senhor teu Deus. Na verdade, ele já estava aqui foram 13 anos, né? 13 anos que Deus volta a falar com ele, mas só com 14 anos é que nasce o Isaac, porque demora mais um ano, porque ele vai só com 100 anos que ele tem o Isaac. Então Deus estava prestes a abençoar ele, e aí ele dá essa bobeira. Ele peca na vida sentimental e trava a vida dele de novo. 13 anos. E aí Deus aparece novamente, Deus sempre dando uma nova oportunidade para ele. Ele falou: quando atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Eu não quero você, Abraão, na vontade boa, não na vontade agradável. Eu quero você andando na minha vontade perfeita. Eu não quero andando você, Abraão, na carne. Oi? É com Sara. Se ele não trocasse o nome, ele não ia entender. Então Deus troca o nome de Abraão e de Sara, como fosse uma renovação da aliança entre eles, o casamento. Assim como tem no casamento troca de nomes, há uma renovação nessa aliança. Olha, é Sara, não é outra. Agora ficou claro, não é para outra mulher. Amém? Ele manda ele fazer a circuncisão, porque bem nessa área íntima do homem ele mandou fazer. Porque foi um problema na vida sentimental. Ele fez um ato profético de uma oferta a Deus, porque ali cortava, saía sangue. Um pacto que ele estava fazendo com Deus para restaurar esse pecado terrível que tinha sido feito na vida sentimental, para ver restituição. Então eles trocam os nomes, fazem isso, e a circuncisão, a Bíblia diz que hoje é a circuncisão do coração, que fala de tirar a carnalidade. Por isso que é tirada ali a carne do lado do homem. Porque Deus fala para ele: anda na minha presença. É para você andar no espírito. Você estava na carne. Por isso você fez aquilo. Então, circuncisão é o símbolo de tirar a carnalidade da vida sexual. E andar na presença e ser perfeito. Quando acontece isso, ele restitui tudo novamente. Deus faz um pacto, uma aliança com ele para restituir tudo. E aí, quando Deus aparece, ele aparece lá e fala com Abraão e Sara. Olha, vai vir o filho. E é interessante que lá no capítulo 17, no versículo 17, diz assim: então se prostrou Abraão com o rosto em terra e se riu. E disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Porque aqui está vendo a restauração da vida sentimental. E depois, em outra situação, a própria capítulo 18, versículo 12. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha, e velho também meu Senhor, terei ainda prazer. É por isso que depois o filho deles, ele ri. É restaurada a vida sentimental deles. E lá para frente, queridos, quando acontece uma outra situação, em que eles vão para Gerar, e eles estão chegando diante de outros reis ali, a Bíblia diz que Abimeleque, né, o rei de Abimeleque, ele faz de novo aquela história lá de não falar que era a esposa dele, mas dessa vez, como ele estava no caminho do deserto, praticando a palavra de Deus, não tinha desobedecido, Deus protege e não permite que Sara fosse tomada. Aparece lá em sonhos para Abimeleque, fala que olha, ele vai interceder, e ele ora por eles lá, abençoa. As mulheres que não podiam ter filhos lá, Deus
libera elas poderem ter filhos. Ele é reconhecido como um profeta aqui. E aí logo no capítulo 21, a Sara recebe o seu filho. E essa aqui ainda já entra agora na quarta fase. Ele venceu a primeira fase, a vida física, depois a vida sentimental, a vida financeira. E agora ele tem que vencer espiritualmente, ele tem que vencer principados. E a Bíblia diz que aqui representa a terra boa, que frutifica 30, 60 e a 100 por um. Nesse mesmo lugar, Gerar é o que onde Isaac plantou na terra e colheu a 100 por um. Esse lugar fala da rendição total. Depois de ele já ter alcançado tudo, Deus faz um teste com Abraão e manda ele ofertar o próprio filho. Ou seja, toda essa batalha é para teu filho. E agora ele oferece para mim, porque você tem que ter tudo, eu tenho que estar acima até do teu ministério. Você deu tudo para fazer o ministério, teu propósito da tua vida se cumprir. E agora você entrega para mim, porque eu tenho que estar acima até disso. Você não pode adorar o seu ministério. O propósito da tua vida. Você tem que adorar a mim. E aí quando ele vai fazer aquele oferta, ele não precisa matar. Porque esse é o propósito da sua vida. Você não precisa matar o teu ministério. Teu objetivo de vida. Ele não mata. E aqui ele faz o quarto altar dele, oferecendo o próprio filho. E aí aparece lá um outro animal, ele sacrifica aquele animal. Esse quarto altar fala da vitória sobre principados. E aí é o fim, queridos. Ele vence e entra realmente nessa terra, na terra boa, onde frutifica 30, 60 e 100 por um. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos colocar em pé, queridos. Se nós queremos viver as águas profundas em Deus, queremos viver a dupla porção do Senhor, nós precisamos entender essas fases da vida espiritual. Lembro de Charles Finney, que ele entendia que avivamento, ele até pregava sobre a ciência do avivamento, porque ele entendia que existiam princípios que, se repetidos, geravam o avivamento. Que não era um negócio como, de repente, às vezes Deus quer, às vezes Deus não quer. Não, Deus sempre quer. A questão é que as pessoas não fazem os princípios que trazem o avivamento. Precisa haver um arrependimento de todos os pecados da vida física, sentimental, financeira, espiritual. Haver uma restauração completa. Nessa quarta fase, a pessoa pode se orgulhar, né? É o ambiente onde Satanás caiu. Quando ele ficou soberbo, ele não pode, tem que dar tudo para Deus. Toda a glória a Deus. Para vencer os principados. Quando nós vencermos essas fases, passarmos as lutas da vida física, adorar a Deus com todas as nossas forças, com todas as nossas emoções, adorar a Deus com o nosso dinheiro, com nossas finanças, e adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando nós nos rendemos completamente, andarmos à vontade perfeita, essa unção, essa dupla porção vai ser liberada sobre nossas vidas. Amém? Feche seus olhos, fale com o Senhor. Mas perguntar, Senhor, em que fase que eu estou? Qual fase que eu estou? Será que eu estou travado em alguma fase? Quais são as provas, quais são as atitudes que eu devo tomar para ser destravado e passar esse nível para um nível mais alto? Para vencer essa fase? Será que você está ainda lutando lá na parte física, com as águas dos artelhos? Será que a tua luta está na vida sentimental, emocional? É uma batalha ali, você não está conseguindo vencer? Os pecados nessa área, os pecados na vida financeira, que você não coloca o dinheiro acima de tudo. Só que ainda é a preguiça que está impedindo? Ou será que você já está lá nas águas profundas da tua luta e dar toda a glória a Deus, colocar a Deus acima de tudo, amar a Deus com todo o teu ser, todo o seu coração? Pense falar com o Senhor.
Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm a unção da prosperidade na vida delas. Acho que já dá para desligar nesse ventilador. Mas há aqueles que, ainda que doem tudo o que têm, logo vão receber tudo de volta, ainda multiplicado. Porque eles não têm só dinheiro, eles têm a unção da prosperidade. Pai, em nome de Jesus, visita cada pessoa que ouviu essa mensagem, que está ouvindo essa mensagem. Que a Tua presença, que a Tua glória, o Teu fogo venha, Senhor. Despertando os corações, fortalecendo, capacitando, Senhor, cada um de nós, Senhor, para vivermos, Senhor, as águas profundas, não ficarmos parados. Ajuda-nos, Espírito Santo, sem Ti nós não conseguimos. Ajuda-nos a vencer todas as fases e a vivermos a vontade perfeita do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a todos, com o amor do Pai. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Vamos na paz, em nome de Jesus.